a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Boa noite, família. Vocês estão bem? Sim? Sim? Maravilha, hein? Cada vez melhor, graças a Deus. É uma alegria poder partilhar com vocês nessa noite novamente sobre mais um título de Nossa Senhora. Hoje, a igreja celebra o dia de Nossa Senhora do Rosário, né? É um dia muito importante para nós católicos também, muito importante para a igreja católica, mas também, hoje nós tivemos a graça também de, eu vou ler para vocês uma breve explicação, um breve relato sobre esse ícone também que está diante de nós aqui. Alguém conhece esse ícone? Alguém já ouviu falar sobre esse ícone? É um título de Nossa Senhora. Nossa Senhora de... A pronúncia... Bom, depende do tipo de pessoa, mas na verdade a gente entende como Nossa Senhora de Silúva. Silúva. São mais de 1000 títulos que são destinados a Nossa Senhora. Está na mão da Priscila aqui agora. Ela pode até passar próximo de vocês também, para mostrar esse ícone também da Igreja Católica, que ele é conhecido como a padroeira Nossa Senhora de Silúva da Lituânia. No dia 8 de setembro, a Igreja celebra o dia de Nossa Senhora de Silúva. A Lituânia, que é um pequeno país católico situado na Europa. Primeira aparição mariana na Europa foi Nossa Senhora de Silúva. Coincidências à parte, a Mãe Divina apareceu na pequena cidade de Silúva em 8 de setembro, dia em que a Fraternidade Branca celebra o nascimento de seu filho, o Mestre Jesus. Era o ano de 1608 e o país passava por confrontos que tornaram o povo lituano distante da religião, distante da crença que havia sido cultuada anteriormente, e que tinha como símbolo a primeira igreja dedicada ao nascimento de Maria, na pequena cidade de Silúva. Conta a história que nos idos de 1387, lá ocorriam milhares de peregrinos para rezar e pedir graças à Mãe, até que o incêndio atingiu a igreja e o único padre se afastou da cidade definitivamente, não sem antes enterrar debaixo de uma pedra alguns objetos religiosos, salvos pelo incêndio. A partir desse triste evento, e por 151 anos, a fé ficou adormecida em Silúva, em toda a Lituânia. A mãe e seu filho restaram esquecidos no coração e na mente daquele povo, que, cego pela luta para sobreviver, não mais se lembrava de buscar o alento da mãe e de seu filho para reconstruir suas vidas. Mas eis que em um dia 8 de setembro, o povo recuperou sua visão. Mãe Maria, carregando seu filho nos braços, reapareceu em Silúva para jovens pastores, que cuidavam de seus rebanhos exatamente no mesmo local onde havia sido destruída sua casa, a pequena igreja de madeira em Silúva, dia para se recordar, dia da primeira aparição de Maria no velho continente. Nossa Senhora de Silúva, rogai por nós. É interessante nós meditarmos esses títulos de Nossa Senhora, assim como nós meditamos também, e vocês vão perceber que constantemente aqui no cenáculo, nós meditamos algum título de Nossa Senhora. Muitas pessoas, nós temos o hábito também de ainda ficar preso. Vocês observam que até no Santo Terço, na hora de dedicar a um santo no final de cada mistério, né? Muitas vezes a gente acaba repetindo o mesmo santo, né? Quase que padrão. Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora Aparecida. Mas por quê? Talvez a nossa igreja ainda, peca ainda nesse ponto, de divulgar mais títulos de Nossa Senhora. Porque existem milhares de títulos de Nossa Senhora, mas ainda nós continuamos apegados ainda àqueles mais conhecidos. Talvez seja por uma falta de divulgação de mais títulos,
E isso, nós damos graças a Deus pelo Cenáculo com Maria, que tem essa graça de divulgar mais títulos, e muitos também pela falta de interesse de nós cristãos, de cristãos católicos, de procurar também conhecer um pouco mais a nossa igreja a partir das aparições. As aparições são sinais de Deus para cada um de nós. E sempre a Virgem Maria, vocês observam que aparece a determinadas pessoas, normalmente a pessoas pobres, pastores, trabalhadores, pessoas humildes. Porque Nossa Senhora, ela é exemplo de humildade. Exemplo de humildade. Eu vejo aqui muitas senhoras no meio de nós. E eu vejo que muitos de vocês têm o hábito de andar com o Santo Terço na mão. Muitas de vocês também, eu já tive relatos de diversas pessoas, e principalmente de mulheres, que viram a imagem de Nossa Senhora já, ou já viram Nossa Senhora. Um dos exemplos é minha mãe, por exemplo, que de tanto rezar, ser piedosa e fiel ao Santo Terço todos os dias, ela já teve a graça de uma vez visualizar a imagem de Nossa Senhora entrar no quarto dela. Nossa Senhora de Silúva, ela quer também, como apareceu na Lituânia, uma aldeia rodeada e cercada de muitos pinheiros. Ali ela percebeu que havia uma certa heresia, uma aversão, ou pessoas descrentes. Então Nossa Senhora, em cada ponto que ela aparece, ela vem mostrar para nós como um sinal de Deus a importância de uma mãe. Em que sentido? De exortar, de chamar a atenção e de pegar no pé. Eu costumo sempre dizer para os meninos no sítio, para quem não me conhece, meu nome é Júnior, sou monitor na comunidade terapêutica da Esperança e Vida. Nós estamos com mais ou menos 30 residentes lá. E eu costumo dizer para eles todos os dias, se nós amássemos nossas mães de verdade, nós não teríamos entrado nas drogas, como eu também passei pelo mundo do crime e das drogas. Mas vocês observam como que uma mãe, sempre quando nos chama a atenção sobre algo, aquilo acontece. Um exemplo: filho, pega uma roupa de frio, pega um agasalho, que vai fazer frio. Mas a nossa teimosia, né? Não, mãe, imagina, chegar, sai na rua, faz frio. Filho, sai com guarda-chuva. Não, sai sem guarda-chuva, pode estar o céu azul, cai aquele toró d'água. Filho, chega cedo em casa. Mas não, o hábito de chegar tarde e acontece alguma coisa. Vocês entendem como que o papel da mãe é sempre de tentar mostrar para nós o melhor caminho. O coração de mãe é ligado diretamente com o coração de Deus. Mas uma coisa em que Deus não interfere em nós, irmãos, é na nossa vontade. A única coisa que Deus não interfere no ser humano é na nossa vontade. Mas a mãe está aí para nos mostrar os sinais visíveis de Deus, do cuidado que ela tem na vida de cada um de nós. Assim foi em Lituânia, em Silúva, precisamente naquela aldeia. E assim é diariamente em nossas vidas. Então que Nossa Senhora de Silúva, assim como exemplo de muitas mães também, continue ainda a olhar pelo seu povo, a olhar pelos seus filhos e a continuar mostrando sinais de que, eu avisei. Mãe é sempre assim, né? Eu avisei, agora não adianta chorar o leite derramado. Então Nossa Senhora de Silúva vem mostrar para nós justamente isso daí, que naquela aldeia, aquele povo descrente precisou voltar à fé novamente, precisou de um sinal, e ela mostrou esse sinal para eles. E hoje também nós queremos mostrar também e partilhar um pouco sobre Nossa Senhora do Rosário. Justamente esse dia maravilhoso, nesse dia 7 de outubro, a igreja celebra o dia de Nossa Senhora do Rosário, que já traz consigo o nome dessa santa devoção que tem ajudado tantas famílias nos dias de hoje, mas desde muito antes, ou seja, por volta do século II, já iniciou ali através de um santo. Qual é o santo que recebeu, que teve essa visão de Nossa Senhora e que foi um dos principais ali propagadores, ou aquele que iniciou, o Santo Rosário, a divulgação do Santo Rosário como uma das mais lindas formas de oração? Vocês sabem o nome do santo? São Domingos de Gusmão. São Domingos de Gusmão. São Domingos de Gusmão, ele, assim como São Francisco de Assis também,
ele foi foi um frade de São Francisco de Gusmão, um frade que também ele nasceu no meio de pessoas, no meio de uma família, no seio de uma família que tinha, de certa forma, recursos materiais. Era uma família bem provida de recursos materiais. Mas assim como São Francisco de Assis também, foi infundido no coração de São Domingos de Gusmão o desejo também de viver a radicalidade da pobreza. Se nós trouxermos para o nosso tempo mais agora, na idade contemporânea, um santo mais próximo de nós, que foi um exemplo também de um homem que rezou o Santo Rosário e que propagava e difundia também a devoção ao Santo Rosário, foi São João Paulo II. São João Paulo II celebrou na sua boda de prata, de pontificado, de 25 anos como Papa. Ele quis fazer questão de divulgar e fortalecer a devoção ao Santo Rosário. Apenas 4 papas chegaram às bodas de prata de pontificado, ou seja, 25 anos como Papa. O primeiro foi São Pedro, o primeiro Papa da Igreja Católica. São Pedro ficou por 25 anos no pontificado, como líder da Igreja. Depois de São Pedro, São Pio IX, que também ficou por 25 anos como Papa na Igreja Católica. Depois dele, Leão XIII, que foi um outro Papa que também ficou por 25 anos. E depois de Leão XIII, São João Paulo II. Ou seja, apenas 4 papas tiveram um período tão longo de pontificado. E São João Paulo II fez questão de enaltecer que se não fosse pela devoção do Santo Terço e do Santo Rosário, ele não teria permanecido por tantos anos à frente da igreja que Cristo confiou a ele. O Santo Rosário, ou o Santo Terço, o Santo Terço na verdade faz parte do Rosário. Dom Bosco dizia que o terço é para as crianças, adulto é rosário. Mas por que rezar o rosário? De onde surgiu o rosário? De onde veio o rosário? Muitos de nós temos o hábito de também seguir a nossa fé e continuar a nossa fé cristã a partir de ensinamentos das nossas mães, dos nossos pais, costumes da família. Nós herdamos isso daí. Mas é interessante, irmãos, a partir dessa reflexão, nós também procurarmos ter curiosidade para conhecer um pouco mais da fé católica, as origens, de onde veio. Porque uma das formas mais astutas que o demônio usa, principalmente de outras seitas, outras religiões, para atrair católicos para eles, é a ignorância do povo católico. A ignorância do conhecimento da fé que professa. Carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz que nós devemos justificar as razões e os motivos da nossa esperança. Ou seja, não é que você deve sair pela rua por aí falando, ou defendendo a Igreja Católica de uma forma de radicalidade, criando inimizade com os irmãos. Muito pelo contrário. Mas é para quando algum irmão questionar você: por que você é devoto de Nossa Senhora? Aqui no caso de Fátima, nessa imagem. Por que você é devoto de Nossa Senhora de Lourdes? Por que você é devoto de Nossa Senhora Aparecida? Ah, sou devoto porque minha mãe era, porque era nossa mãe. Era nossa mãe, tá, mas e aí? Vocês entendem? Porque os protestantes conhecem a igreja a Bíblia, muito mais que nós católicos. Muito mais. Porque eles só pregam em cima da Bíblia. Nós católicos cremos na tradição da igreja, no magistério da igreja e na Escritura. Os protestantes só creem na Bíblia. Só a Escritura. Por isso vocês já perceberam que todas as vezes que um protestante quer questionar o fato de nós venerarmos a Virgem Maria, que fala que a gente idolatra a imagem de barro, vocês perceberam que a primeira pergunta que eles fazem é: onde está na Bíblia? Onde está na Bíblia isso? Onde está na Bíblia aquilo? Onde está na Bíblia? Porque para eles só basta a Bíblia. E nós católicos não cremos somente na Bíblia, mas em 3 pilares, que é a história da igreja, o magistério da igreja e a Escritura. Então por isso que é interessante nós sabermos a origem do Santo Rosário também. Os monges, os frades, no início dos séculos, eles rezavam o quê? O saltério. O que é o saltério? Ou seja, os 150 salmos. 150 salmos. Principalmente as ordens.
agostinianas, de Santo Agostinho, e as beneditinas. Eles rezavam ela. Porém, eles rezavam dentro dos mosteiros. Então, seria como se fosse a liturgia das horas. Claro, se hoje vocês pegarem na Toca de Assis, ou vocês pegarem a liturgia das horas em si para orar todos os dias, é diferente dos ritos comuns que um católico celebra durante o dia, as orações que eles fazem. A liturgia das horas compreende desde o início do amanhecer até o anoitecer, períodos de oração, em que todo o seu dia basicamente é ocupado com as orações e afazeres, mas tem as orações. Mas para as pessoas leigas daquela época, era difícil eles entenderem como rezava o saltério, os 150 salmos, até porque existiam muitas pessoas analfabetas. Muitas pessoas analfabetas. Então somente aquelas pessoas que viviam dentro dos mosteiros, dos frades, rezavam os saltérios. São Francisco de Assis e São Domingos Gusmão, principalmente São Domingos Gusmão, que teve uma visão de Nossa Senhora, pedindo para que rezasse e difundisse a devoção ao Santo Rosário. Ele, junto com São Francisco de Assis, começou a fazer o quê? A sair de dentro dos mosteiros e a levar para essas pessoas leigas que não sabiam rezar o saltério, mas muito não era porque somente eram pobres, mas principalmente pelo analfabetismo, não sabiam ler. Então até o Papa São João Paulo II dizia que o rosário é a Bíblia dos analfabetos, é a Bíblia dos pobres. Por quê? São Francisco de Assis e São Domingos Gusmão, saindo fora do mosteiro, começaram a divulgar, junto com quem? Uma forma de, a ordem dos mendicantes. Mendicantes é o quê? Aqueles homens que saíam de dentro do mosteiro e começaram a viver a pobreza evangélica. Sair daquele reduto que eles viviam e a difundir o Santo Rosário, principalmente para as classes pobres. A partir daí, eles começaram a introduzir o quê? A oração da Ave Maria e a oração do Pai Nosso. O Pai Nosso sendo a oração que o próprio Cristo nos ensinou, e a Ave Maria que está na Bíblia também, Lucas 1,46. Vocês entendem? Ali, na aparição de Nossa Senhora também, na encarnação do Verbo no ventre de Nossa Senhora, se juntou a oração do Pai Nosso junto com a Ave Maria e foi difundido o Santo Rosário. A alegria do Santo Rosário, irmãos, e isso São Domingos Gusmão, São Francisco de Assis pregavam incessantemente, é que a partir dele, do Santo Rosário, vocês observam que nós celebramos desde a encarnação do menino Jesus, o nascimento do menino Jesus, a vida de Jesus, a paixão de Jesus e morte e ressurreição de Jesus. Se vocês rezarem somente o Santo Terço durante o dia, vocês vão rezar um mistério do Rosário. Mas se vocês rezarem diariamente o Santo Rosário, vocês vão observar que vocês vão meditar desde a Anunciação até a Assunção, Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ascensão de Maria, Assunção de Maria, Assunção de Maria, perdão. Vocês entendem? E durante o dia, na oração do Santo Rosário, você celebra o nascimento, a vida, paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas talvez deve ficar bem puxado, né? Pô, mas um terço é 20 minutos, imagina o rosário inteiro, né? Tem algumas táticas, eu pelo menos procuro praticar como? Pela manhã eu rezo um Santo Terço. No meio do dia, um outro. Na parte da tarde, um outro. Antes de dormir, um outro. Então durante o dia todo eu vivi toda a celebração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sua vida, sua vinda até a terra, sua vida e sua morte e ascensão. Vocês entendem que a oração do Santo Rosário é tão importante na Igreja Católica que a partir da divulgação de São Domingos Gusmão e de São Francisco de Assis, começaram a aparecer outros relatos também e outros sinais na nossa vida, na vida de toda a humanidade. Um exemplo, vocês já viram que na aparição de Fátima, de Nossa Senhora de Fátima, durante as 6 vezes que Nossa Senhora aparece, as 6 vezes ela faz um apelo a rezarem o Santo Terço. Assim foi também em 1717. No ano que vem, no ano de 2017, nós iremos celebrar uma data mariana
importantíssima para nós brasileiros, que é qual? 300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida, da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ela apareceu ali para Martim Garcias, ela apareceu ali também para Felipe Pedroso e para João Alves, 3 pescadores pobres, humildes, em Guaratinguetá, no Rio Paraíba. Quando apareceu a primeira parte daquela imagem de Nossa Senhora, enroscado no pescoço dela havia um Santo Terço. Junto com o corpo dela, foi colado depois a cabeça, que eles acharam posteriormente em outro local do rio também, quando colou aquela imagem. A partir daquela região foi construída a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. E diversas aparições de Nossa Senhora de Fátima, Aparecida, em Lourdes, na França, Guadalupe, no México, Padroeira da América Latina. Os sinais de Nossa Senhora para nós vêm acompanhado também de promessas. São Domingos Gusmão foi tão fiel ao pedido de Nossa Senhora que ele fundou uma ordem dos dominicanos. E essa ordem dele, ele é considerado o pai dos pregadores São Domingos Gusmão, porque ele foi infundido no coração dele o desejo de sair daquele local que ele vivia, daquele mosteiro, e levar aos pobres e sofredores a mensagem do Evangelho. E como ele levou? Da forma mais simples que ele conhecia naquele momento, que foi o Santo Rosário. Mas acompanhado disso, Nossa Senhora fez também divulgou para nós também as promessas daquelas pessoas que rezam e que são piedosamente fiéis ao Santo Terço, ao Rosário também. As 15 promessas de Nossa Senhora para quem reza o Rosário fielmente. É importante vocês prestarem atenção, família, porque eu fui testemunha viva e visível do poder do Santo Terço, quando minha mãe rezou por 5 anos pela minha conversão e do meu irmão, fielmente e piedosa diante da imagem de Nossa Senhora de Fátima. A minha mãe não sabe rezar outra oração a não ser o Pai Nosso e a Ave Maria. Vocês entendem a importância da oração simples, singela, mas de coração? Aquela oração chegou aos céus. Hoje os 2 filhos dela trabalham numa obra que faz o contrário do que nós vivíamos. Antes no mundo da droga e do crime, hoje no resgate de irmãos que estão na droga e no crime. Mas aquela mulher foi fiel ao Santo Terço. Hoje ela procura rezar o Santo Rosário, apesar de dizer que cansa muito. Mas aquela oração simples e singela chegou aos céus. Por quê? Mesmo na ignorância, sem ela conhecer as 15 promessas que Nossa Senhora fez a quem rezasse o Santo Rosário, ela no íntimo do coração dela sabia que todos os que rezarem o Rosário com constância receberão graças especiais. Constância. Não é rezar hoje e amanhã deixar de rezar por algum motivo e achar que a graça vai acontecer ou culpar Nossa Senhora por não ter intercedido. Gente, um Santo Terço vai em média em 20 a 25 minutos. O que nós fazemos com 20 ou 25 minutos do nosso dia, diariamente, com coisas supérfluas? Aos que rezarem devotamente o Rosário, prometo-lhe especial proteção e as grandes graças. A única coisa que a Dona Marta, quem não conhece a Dona Marta, minha mãe, pedia, e ela me revelou depois. Ela falou assim: Júlio, minha oração era somente uma. Mãe, proteja meus filhos. Só isso. Eu não falava nada diferente disso. Proteja meus filhos. E Nossa Senhora cumpriu a sua promessa, intercedendo e cuidando de nós. Os devotos do meu rosário serão dotados de uma armadura poderosa contra o inferno, pois conseguirão destruir o vício, o pecado e as heresias. Mais uma prova viva. Quando ela diz que os devotos do rosário serão dotados de uma armadura poderosa contra o inferno, pois conseguirão destruir o vício, o pecado e as heresias, quantas vezes eu e meu irmão também, com armas de fogo quase que apontadas para nós,
fomos libertos. Fomos salvos da morte instantânea, naquele momento, que não era da vontade de Deus. Quantas vezes também, e eu percebi isso daí, que minha mãe piedosamente rezando o Santo Terço, mesmo depois de iniciarmos a conversão, o vício cessou em casa. Pelo menos da minha parte, desde o dia 13 de setembro de 2013, nunca mais eu ingeri uma gota de álcool, uma grama de droga no meu corpo. Nunca mais eu fiz tatuagens no meu corpo, que é templo do Espírito Santo. Vício. O vício da prostituição. Uma pessoa que vivia escrava da pornografia. Um escravo de prostíbulos como eu era. Fui liberto dos vícios. Liberto dos pecados. Dos pecados, qual pecado? Pecados veniais, mas pelo menos dos mortais. Nossa Senhora previne. Ela previne para quem é piedoso e reza o Santo Terço. E as heresias. O que é heresias? Simplesmente tratar com indiferença ou desacreditar de tudo isso que nós estamos falando aqui. Achar uma pessoa herege é uma pessoa que não concorda com nada disso que eu estou falando, porque vai imaginar ou nunca experimentou a graça da intercessão de Nossa Senhora em sua vida. Então muitas pessoas acham, pô, esses caras estão adorando a imagem de barro, está idolatrando Nossa Senhora. Irmãos, mesmo que eu quisesse idolatrar Maria, eu não conseguia, porque nós não somos capazes de adorar a criatura. Vocês entendem? A ignorância do povo. Então, quem reza o Santo Terço todos os dias, o Espírito Santo de Deus vai abrindo a mente, vai abrindo o coração dessa pessoa, para ela entender que a devoção à Virgem Maria nos faz cada vez ficar mais moldados à imagem do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. A devoção à Virgem Maria é nada mais nada menos do que fazer com que cada um de nós sejamos configurados, transfigurados à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Só isso. É só isso. E a partir daí nós sermos verdadeiramente cristãos, que é imitador de Cristo, nada mais que isso. Aos que rezam devotamente o rosário, prometo minha especial proteção e as grandes graças. Devotamente, piedosamente, toda alma que recorre a mim, por meio da oração do rosário, jamais será condenada. Jamais. Tem um artista chamado Miguel Ângelo, que ele pintou, por inspiração do Espírito Santo de Deus, uma imagem no teto da Capela Sistina no Vaticano. A Capela Sistina é o local, é o salão onde é escolhido, onde a eleição acontece entre os cardeais para escolher quem? O novo Papa. Eu tive a graça no ano passado, no mês de março do ano passado, de ficar por 12 dias na Itália, porque o meu amor pela igreja foi tão grande, que eu comecei a juntar dinheiro, que eu gastava com drogas, com prostituição, com mulheres, com absurdos. Resolvi juntar um pouco desse dinheiro e falar, juntando eu quero conhecer a Itália, porque na Itália, como depois da Terra Santa é o solo fértil dos santos, acho que vai ajudar a fortalecer ainda mais a minha crença nessa fé que eu professo, católica. Gente, em pouco tempo eu tive noção do tanto de dinheiro que eu gastava com porcariada, porque em pouco tempo eu consegui juntar o dinheiro e fui para a Itália. Mas o que mais impressionou chegando no Vaticano, naquela Praça São Pedro enorme, e do lado o Museu do Vaticano, e a Capela Sistina fica dentro do Museu do Vaticano, em que você tem que percorrer por todas as galerias para chegar nela. Um lugar, gente, que é um pouco menor do que essa tenda, eu creio que vai daqui até o fundo dessa tenda somente, mais estreito que essa tenda, toda pintada por Michelangelo e vários artistas. No meio da Capela Sistina e você não pode tirar foto. Eu tirei 2 fotos ali meio que escondido, né? Mas não pode, tem os guardas suíços ali que não permitem fotos. Mas olhando para o alto e preparando essa reflexão com vocês, eu lembrei que eu vi uma imagem, e lendo a reflexão também me lembrou, que tem uma imagem que o artista Miguel Ângelo fez no teto da Capela Sistina, em que é a imagem de 2 almas, uma alma africana e uma alma asiática.
ou seja, e unindo essas almas, um Santo Terço, um rosário, ou seja, de que essa devoção une toda a humanidade, de ponta a ponta. Então essa promessa, que é a quinta, de que toda alma que recorre a mim, por meio da oração do rosário, jamais será condenada, mostra claramente que quem reza piedosamente, se não consegue rezar o rosário, pelo menos o Santo Terço diariamente, Nossa Senhora não permite que essa pessoa vá para o inferno. Tanto é que, para quem não sabe, a oração do Santo Rosário é considerada também uma indulgência plenária. É uma das indulgências plenárias, que apaga todos os pecados veniais que você cometeu aqui na terra. A oração diária do Santo Rosário. Nossa Senhora fez uma promessa de que todo aquele que rezar devotamente o rosário e aplicar-se na contemplação dos mistérios da redenção não será atingida por desgraças, não será objeto da justiça divina por meio de castigos e não morrerá impenitente. É o que eu acabei de dizer. Se for justo, permanecerá como tal até a morte. Não será atingido por desgraças. Lá na comunidade terapêutica Nossa Senhora da Restauração, que é da Esperança e Vida, nós rezamos toda a tarde o Santo Rosário, o Santo Terço. Toda a tarde. A comunidade completou agora, no dia de Santa Teresinha, 1º de outubro, 10 anos de existência. Graças a Deus, em 10 anos de existência, dá para contar nos dedos e olhe lá quantas agressões físicas ocorreram dentro daquela comunidade. E é um reduto que tem pessoas de diversas realidades ali. Ex-moradores de rua, ex-traficantes, ex-homicidas, reunidos todos num lugar só. Gente, raramente sai alguma agressão física dentro daquela comunidade, porque aquele lugar é protegido por Nossa Senhora. A intercessão de Nossa Senhora da Restauração é muito forte naquele local. Os que realmente se devotarem à prática da oração do rosário não morrerão sem receber os sacramentos. O que é os sacramentos? São sinais visíveis da presença de Deus em nossa vida. Por isso que a única igreja que existe na face da terra se chama Igreja Católica Apostólica Romana. Porque se não fosse a Igreja Católica, não existiriam os sacramentos. Se não fosse a Igreja Católica, não existia comunhão. Porque outra religião não tem a celebração do Santo Sacrifício do Senhor. Não existe missa. E o mundo só não está pior, irmãos. Não está pior porque existe missa aqui na terra, na Santa Igreja Católica Apostólica Romana, a única igreja de Cristo. São Paulo dizia que o mundo poderia viver sem o sol, mas jamais sem a missa. Então, se nós estamos de pé, é porque a Igreja Católica Apostólica Romana está cumprindo fielmente o propósito de celebrar os sacramentos do batismo, da confissão, da unção dos enfermos, da Eucaristia, do Crisma. Vocês entendem? Todos aqueles que rezarem com fidelidade o meu rosário terão durante a vida e no instante da morte a plenitude da graça e serão favorecidos com os méritos dos santos. Gente, no céu só entra santo. Quem não rezar o Santo Terço dificilmente conseguirá se configurar a vida de um santo. Os devotos do Santo Rosário que forem para o purgatório, eu os libertarei no mesmo dia. No mesmo dia. São Padre Pio também dizia que ele queria passar pelo purgatório, que ele não era digno de ir para o céu. Gente, se São Padre Pio já dizia que não era digno de ir para o céu e tinha a vida de oração que ele tinha, imagine eu e você. Imagine eu e você. Tudo os que os meus fiéis devotos pedirem por meio do meu rosário será concedidos a eles. Efésios 3:20 diz que aquele que pela virtude opera em nós pode fazer muito mais do que nós pedimos, sonhamos ou imaginamos. Minha mãe, no Santo Rosário, no Santo Terço dela, pedia apenas 2 filhos temente a Deus. Deus fez muito mais na vida daquela mulher. Deu a ela um filho missionário. Vocês entendem? Como que pode acontecer muito mais do que nós pedimos? Aos missionários do meu rosário, prometo o meu auxílio em todas as necessidades. Não tem necessidade que não é atendida. Para todos os devotos do rosário, consegui de meu filho a intercessão de toda a corte celeste na vida e na morte. A visão de São João, quando escreveu o livro do Apocalipse na ilha de Patmos, foi essa, não foi?
de Nossa Senhora. Com o que na cabeça de Nossa Senhora? O que estava em volta da cabeça de Nossa Senhora? As estrelas. Nossa Senhora, junto com os anjos, nos protege. Todos os que rezam meu rosário são meus filhos e irmãos de Jesus, meu unigênito. A devoção ao meu rosário é grande sinal. A devoção ao meu rosário é grande sinal e todos são predestinados à salvação. Então, somente para finalizar, meus irmãos, se nós temos o objetivo de ir para o céu, não há como nós irmos sem antes meditarmos tudo que nosso Senhor Jesus Cristo passou aqui na terra. E a melhor forma de nós meditarmos isso é através do Santo Rosário. Então, que nessa noite, irmãos, vocês possam também ser propagadores, assim como o exemplo de São Domingos Gusmão, assim como o exemplo de São Francisco, do Santo Rosário. A importância do Santo Terço vai fazer com que a gente possa também nos assemelharmos cada vez mais à imagem de Maria, obediente e fiel ao Deus Pai Criador. E é por isso que nesse Santo Rosário, nesse Santo Terço dessa noite, nós iremos meditar os mistérios luminosos. Os mistérios luminosos que foram introduzidos também na Santa Igreja pelo nosso saudoso Papa Santo João Paulo II. Ele introduziu esse mistério também, para que através dele também nós possamos nos aprofundarmos cada vez mais e entender que o Santo Rosário, ele vem para iluminar o nosso caminho. São Domingos Gusmão é considerado o pai dos pregadores e também aquele homem que veio iluminar a face da terra através da propagação e da devoção e da pregação do Santo Evangelho. Então, por isso que aqui na comunidade Esperança e Vida, na comunidade terapêutica Nossa Senhora da Restauração, é fundamental e não falha diariamente a oração do Santo Terço e também a reflexão do Santo Evangelho. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. E nessa noite, onde nós iremos meditar os mistérios luminosos, vamos iniciar traçando sobre nós, sobre a testa, sobre os nossos lábios e sobre o nosso peito também, o sinal da nossa salvação. Mas antes, tem as 4 promessas também para as famílias que participarem do cenáculo. Oh, glória! Essa é boa, hein? Que participarem do cenáculo. As 4 promessas. Abençoará o casal e cimentará o seu amor mútuo, defendendo-os contra as chagas do divórcio, da separação e da infidelidade. Ou seja, Maria é exemplo para tudo, para nós. Exemplo da Sagrada Família, né? Oxalá se todas as famílias tivessem desejo de seguir, ou de pelo menos imitar a Sagrada Família. São José, Maria e o menino Jesus. 2. Salvação das almas dos filhos, defendendo-nos de todos os perigos de se perderem. Muitas mães irão orar nessa noite. Nós iremos intencionar por muitas mães que não estão aqui, mas que infelizmente chorarão a morte de seus filhos nessa noite. Hoje é sexta-feira, o início do final de semana, né? Onde infelizmente muitos jovens irão morrer nos vícios do álcool, das drogas, e infelizmente muitas mães irão chorar. E muitas mães estarão também nessas horas, como a minha estava, rezando o Santo Terço, esperando o retorno do seu filho. Cuidará de todas as suas necessidades materiais e espirituais, pois Nossa Senhora é nossa mãe e pensa em tudo. Durante o período do castigo, promete proteger a família com seu manto e contra todos os seus males. Amém? Então vamos iniciar traçando sobre a testa, sobre a boca, sobre os lábios, sobre o peito, o sinal da salvação. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.